Olá, é, eu vou começar esse vídeo falando que eu já estava gravando um vídeo, eu já estava na metade da história e do nada desapareceu o vídeo, né? A câmera parou de funcionar e desapareceu. Eu vou tentar contar tudo de novo, porque eu tenho que falar. Eu, eu ouvi falar sobre meu filho. Meu filho, o nome dele é Micael, ele tem 2 anos. E assim, o meu filho, ele sempre foi uma criança muito ativa, sabe? Ele sempre gostou de brincar, de dar risada. Ele subia e descia dos lugares já, sabe? Eu tava aprendendo, ele tava desenvolvendo muito bem. Do nada, o meu filho começou a parecer que ele estava regredindo, né? Ele deixou de querer brincar, deixou de querer andar, de engatinhar, não queria mais ficar em pé, que se tentasse colocar ele em pé, ele chorava. E eu vou tentar ser o mais rápido possível, traduzir assim o mais rápido possível, para não ficar um vídeo tão longo, né? Então, aí eu já estava vendo aquilo, eu já estava me preocupando com aquilo. Então, eu conversei com a pediatra dele colocou ele na fila pro neuro, né, no sistema de saúde pública, e estava demorando demais, não estava saindo. E eu, no dia 29 de abril deste ano, eu fui até o posto de saúde para ver em quantas pessoas ainda tinha na frente dele, para passar com ele. E havia 5 pessoas. E não tinha previsão de quando ele iria passar. Perdão. Quando foi no dia 30, eu fui brincar com ele, eu via que ele tava muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu entrei em desespero, bati o pé, falei assim, não, eu vou no hospital, eu vou saber o que tá acontecendo com meu filho. Hoje eu vou saber o que tá acontecendo com meu filho. Levei ele no UPA. Chegando no UPA, a gente falou com o pediatra, o pediatra se interessou, né? Foi perguntando, foi contando a história toda, a gente ficou mais ou menos uns 40 minutos conversando. E ele falou assim pra mim assim, olha, eu quero te ajudar, sim, quero ajudar você, quero ajudar seu filho. Só que assim, eu vou ser bem sincero com a senhora. Aqui não tem especialista. O seu filho precisa de uma transferência para um hospital. Então, o que eu posso fazer é colocar ele no sistema e o sistema procurar uma vaga para ele e ele ser transferido. Só que é sábado, o sistema de semana já demora. De sábado ele não funciona, mas a gente pode tentar. E eu também vou ligar no hospital, que tinha um hospital próximo ali, né? Só que só entrava no hospital pessoas que fossem transferidas do UPA, que é o UPA do hospital. Então, ele falou assim, ó, eu vou, de meia em meia hora, eu vou ligar lá, vou tentar te ajudar, vou tentar buscar uma vaga pro seu filho. Saí da sala, fui pra sala de espera. Ali eu me ajoelhei, eu orei, porque eu acredito muito em Deus. Eu ajoelhei, eu orei, eu louvei, eu pedi para Deus uma vaga em algum hospital. Que eu queria que eu queria saber o que estava acontecendo com meu filho. 4 horas depois, saiu uma vaga. Para a glória de Deus, saiu uma vaga. No hospital, que era o hospital do UPA. Fomos pro hospital, a pediatra lá viu, analisou meu filho, tudo, chamou uma outra pediatra e elas chegaram numa conclusão que o meu filho estava com uma infecção, uma inflamação no líquido do quadril e que isso resolveria com antibióticos. Porém, para ter certeza, precisaria do especialista, que seria a ortopedia, para avaliar e pedir exames para ter certeza. Mas que elas tinham certeza que era isso,
Por isso que ele não estava andando, porque estava sentindo dor. Só que o especialista só iria na segunda-feira, e era sábado, e à noite. Então, eu fiquei mais tranquila, entre aspas, né? Porque isso é uma coisa que se resolveria com antibiótico. E elas falaram assim: ó, a gente vai internar ele, mas na segunda-feira a ortopedia passa, avalia tudo mais. Então eu fui embora pra casa e meu esposo ficou lá. E assim, eu fui mais tranquila, né? Que era uma coisa não tão grave. E eu fui embora porque eu precisaria trabalhar no domingo de manhã. Quando foi no domingo que eu fui trabalhar, eu liguei pro meu esposo para saber se estava tudo bem, se meu filho tinha dormido bem. E meu esposo já estava com uma voz assim diferente. Eu perguntei o que estava acontecendo. Ele não queria me falar pelo telefone. Eu falei: não, você vai falar, porque eu só vou sair daqui 4, 5 horas da tarde e eu vou ficar ansiosa o dia inteiro. Aí ele falou que um neuro, que é um especialista também, que teria que avaliar o meu filho, só que ele todos os especialistas, tanto neuro como a ortopedia, só estaria no hospital segunda-feira. E esse neuro apareceu lá na madrugada de sábado, para a glória de Deus. Apareceu na madrugada de sábado, avaliou meu filho, falou que ele tava com uma pequena normalidade na cabeça, a normalidade que eu como mãe não percebi, que a pediatra dele, que a cada 2 meses ele tinha consulta, media a cabeça, viu o tamanho, colocava tudo na caderneta, ela também, para ela estava tudo normal. Ele pediu uma fita métrica, mediu, achou estranho o tamanho e pediu uma tomografia. Fez a tomografia, aí foi que ele chegou no meu marido e falou: olha, na tomografia mostrou, perdão, na tomografia mostrou que seu filho tá com uma massa na cabeça. E eu, como neuro, eu tenho certeza que é um tumor. E fora isso, ele tá com uma grande quantidade de líquido na cabeça, porque o tumor está em cima da onde esse líquido devia ser desprezado. Um buraquinho que o líquido devia sair, que todos nós temos esse líquido que passa pela cabeça. E tá em cima, então tá com essa obstrução, então tá cheio de líquido e tá empurrando o cérebro do seu filho. Ele precisa entrar numa cirurgia de emergência agora para colocar uma válvula. E eu do outro lado da linha, meu marido falando tudo isso. Eu me desesperei, meu mundo praticamente caiu, porque para mim o que ficou na minha cabeça foi a palavra tumor. Fui pro hospital, desesperado. Cheguei lá, o meu filho já estava sedado para entrar na cirurgia. Foi pra cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus. Ali durante a cirurgia eu fiquei orando. Desculpa pelo corte, gente, é porque eu ainda tô no hospital com ele, né? Aí a enfermeira entrou para fazer um procedimento com ele. Então, aí, se eu não me engano, né? Tava no hospital, fui para casa. Aí o médico falou, o meu marido falou no telefone tudo. Quando eu cheguei no hospital, o meu filho já estava sedado para ir fazer a cirurgia, né? Para colocar uma válvula, porque o tumor estava obstruindo o líquido da cabeça, né? Então tava obstruindo assim o cérebro, tava empurrando o cérebro para frente e tal. Foi para cirurgia. Aí ali eu fiquei orando, pedindo para Deus para dar tudo certo na cirurgia. Deu tudo certo para a cirurgia, fomos para a UTI. E ali na UTI, depois o doutor veio falar comigo, né? Explicar a situação dele, porque era tudo novidade, né? Aí ele explicou que o tumor estava comprimindo, né? E que o líquido estava em grande excesso e que, assim, se eu não corresse com meu filho, eu ia perder ele em casa, porque o líquido ia ficar empurrando o cérebro dele
E literalmente o cérebro dele ia descer pelo nariz, literalmente. E quando isso acontece, não tem jeito, é óbito, não tem jeito. Então, eles colocaram essa válvula, que era um sistema, né, que coloca aqui na cabeça, por dentro, e tem um caninho que passa por todo o corpo aqui e fica aqui na barriguinha, né? Então, explicou essa parte e falou que, assim, a questão do tumor, eles não tinham o suporte necessário naquele hospital. Perdão, gente. Eles não tinham o suporte necessário naquele hospital para tratar o tumor. Então, eles iam colocar meu filho novamente no sistema para aparecer uma vaga num hospital que teria o suporte para tratar o meu filho. Então, ali, continuei em oração, pedindo para Deus, e assim, com o coração desesperado, né? Porque, meu, é difícil, muito difícil. Só quem passa por uma situação dessa vai entender o quão é difícil, o quanto é duro, o quanto é doloroso, né? Mas eu precisava ser forte. Então eu fui engolindo tudo, eu não digeri nada, eu fui engolindo, só engolindo a seco para conseguir ser forte, que esse é o meu jeito de lidar com notícias de grande impacto, com emoções grandes, é desse jeito. Para mim poder ser forte, eu não posso me permitir sentir desespero, choro, sabe? É o meu jeito. Eu funciono assim. Então, saiu uma vaga, no mesmo dia conseguiram uma vaga para meu filho, num outro hospital que tinha a parte da neuro. E era referência, né? Assim, em neurologia é referência esse hospital. Eu não sei se eu posso ficar falando o nome de hospital. Eu vou falar o nome do último hospital, que é esse que a gente tá. Agora, esses anteriores, eu não sei se eu posso ficar falando. A gente foi para esse hospital, aí ela chegou lá, contei a história, tudo de novo para neuro. Aí pegou e começou a fazer os tratamentos, né? Ia começar a fazer ressonância. A gente chegou no hospital no dia 2 do 5. Então, assim, dia 30 do 4 eu fui pro UPA, aí saiu a vaga pro hospital, passou a madrugada, aí no dia 1º do 5 ele fez a cirurgia da válvula, colocou ele no sistema para um outro hospital. Aí no dia 2, no dia 2 à noite, a gente foi pro outro hospital. No dia 5 do 5, ele fez a primeira ressonância, que era para ver melhor o tumor. Aí ele fez a ressonância, aí a neuro veio falar comigo, falou assim, olha, realmente é um tumor, é um meduloblastoma, pelo que a gente viu. E assim, é um tumor e ele tá se espalhando por os vasinhos no cérebro. E a gente vai fazer uma segunda ressonância específica dos vasinhos para ver até onde ele atingiu, tudo mais. E lá só fazia ressonância de terça e quinta. Então, assim, se meu filho fizesse a ressonância hoje, terça-feira, ele só poderia fazer na terça-feira que vem, se houvesse vaga. Então, ele fez a primeira ressonância no dia 5, aí a segunda ressonância ele fez no dia 10, que foi essa para ver os vasinhos. Aí realmente tinha se espalhado um pouquinho, estava se espalhando, e precisava fazer uma terceira ressonância, que eles resolveram fazer uma terceira ressonância, que era para da coluna, né? Porque como o tumor estava nessa parte aqui atrás, né, da cabeça, da coluna, tanto por isso que meu filho não estava mais andando, ó.
Tava limitada a movimentação dos braços dele. Aí no dia 17 ele fez a última ressonância. Após essas 3 ressonâncias, e eles conversarem com o chefe deles, tudo. Quando foi no dia 18, numa quarta-feira, agendaram programaram o dia da cirurgia, que seria no dia 25. A gente estava numa quarta-feira, seria na quarta-feira seguinte. Só que naquela semana, o meu filho ele estava sofrendo de gases preso. E o hospital, assim, na segunda-feira, né, aconteceu, e na terça-feira eu precisei comprar o remédio de gases na farmácia porque o hospital não tinha. E tava dando para ele o remédio de gases, só que não tava resolvendo, né? Era gases porque era o que a enfermeira estava falando, deveria estar tomando antibiótico, essas coisas, era gases. E aquilo só piorando, a barriga do meu filho foi crescendo, crescendo, sabe? A barriga do meu filho ficou enorme. Meu filho é magrinho, tava ficando enorme e dura. E ele sentia muita dor, muita dor. Isso na quarta-feira, dia 18. Quando foi no sábado, resolveram fazer uma ressonância da barriga dele, da parte da barriguinha, para ver o que estava acontecendo, né? Aí na ressonância mostrou que a válvula que ele tinha colocado tinha perfurado o intestino dele. Então tava crítica a situação, ele precisava entrar de emergência numa cirurgia naquele momento. Porém, por ser sábado, não tinha pediátrica cirúrgica, só a cirurgia geral do hospital, mas não tinha pediátrica cirúrgica e precisava de um pediátrica cirúrgico. Então, eles iam colocar o meu filho no sistema de novo, para aparecer uma vaga onde tivesse um hospital que tivesse um pediátrica cirúrgico, e aí meu filho iria fazer essa cirurgia em outro hospital, depois retornava para continuar a questão do tumor. Não conseguiram, aí resolveram que iam fazer a cirurgia lá mesmo, com a cirurgia geral, e a neuro ia entrar na cirurgia simplesmente para desviar a localidade da válvula. Como ela estava interna, ela passaria a ficar externa. Da barriguinha sairia para fora e ia ter um sistema do lado de fora que iria sair o líquido. Certo. Passando tudo a cirurgia e a mesma coisa, orava, conversava com Deus e sempre que vi uma notícia assim desesperadora, porque para mim já estava sendo difícil aceitar que meu filho tinha um tumor, certo? Quando aconteceu isso, aí eu falhei na parte como humana, porque eu fui questionar Deus. Falei assim, por que Deus? Meu filho tá com a cirurgia programada. A gente chegou aqui para essa cirurgia e foi programada, assim, por que tá acontecendo isso agora? Sabe? E é o que eu posso falar, a gente não entende os planos de Deus na nossa vida, mas a gente tem que confiar que os planos dele é perfeito. Por quê? Aconteceu isso com meu filho, aí eu orei, pedi para Deus, pelo amor de Deus, não, por favor, não deixa que aconteça nada de ruim com meu filho, entra lá naquela cirurgia, a minha fé. E ocorreu tudo certo na cirurgia, graças a Deus. E levaram ele para UTI. Quando a gente chegou na UTI, a médica que estava responsável pela UTI aquele dia veio falar comigo, né? Sobre o pós-cirúrgico do meu filho. Falou que tiraram 300 ml de pus de dentro da barriga do meu filho. 300 ml de pus
é equivalente a um pote de requeijão. E que tinha tudo, tinha pus, tinha fezes, tudo espalhado. Porque como o intestino estava perfurado, estava tudo espalhado. Porém, o que aconteceu? A equipe médica falou que ia colocar meu filho no sistema para sair uma vaga. Só que assim, como o hospital é dividido por alas, né? Tem a UTI, tem a enfermaria, tem o pronto atendimento. E a gente estava na parte da enfermagem, porque meu filho não tinha risco nenhum para estar na UTI. Então a gente, quando chegou lá, a médica veio falar comigo, falou isso e falou assim: olha, eles queriam internar seu filho aqui na UTI até sair uma vaga para o seu filho. Só que assim, o seu filho não duraria mais 24 horas, porque isso era grave, muito grave. Então eu não aceitei o seu filho aqui até eles resolverem isso. Aí eles resolveram fazer a cirurgia, aí eu aceitei seu filho aqui na UTI pra gente ficar de olho dele. As primeiras 72 horas são críticas. Na madrugada, ele precisou de uma infusão de sangue, porque ele estava muito pálido, muito pálido. Aí eu assinei lá o termo e ele teve uma infusão de sangue. Assim, ele melhorou muito, a boquinha começou a ficar rosadinha. Tá, primeiras 72 horas críticas. As primeiras 48 horas, o que aconteceu? Na UTI, de um berço para o outro, era dividido apenas por uma cortina. Perdão, nas primeiras 48 horas, eu ali orando, pedindo para Deus como todo dia, aconteceu de uma criança de 3 anos subir do pronto atendimento para a UTI, assim, de emergência para fazer procedimentos na criança. E assim, ouvi todo o procedimento. Não vou entrar em detalhes, mas eu ouvi desde da correria do carrinho para parada, de parada, até o médico chamar a mãe dessa criança e falar assim: olha, mãezinha, se despede do seu filho que ele tá indo embora. E ali eu me desesperei junto com aquela mãe. Eu senti uma dor tão profunda. Eu olhava pro meu filho, eu implorava para Deus não levar meu filho. Para ele consolar aquela mãe e não levasse meu filho, porque eu não queria sentir aquela dor. E eu fiquei mal, né? Eu não tava, assim, eu tava no hospital direto, eu não conseguia trocar com ninguém, sabe? Eu tive essa rede de apoio, de vai para casa, eu fico, vai descansar um pouco. Eu não conseguia sair do lado do meu filho, de jeito nenhum, eu não conseguia. Só que naquele dia eu precisava sair do hospital. Aí meu esposo foi para ficar com ele e eu fui para casa. Pior erro, porque eu fui para casa, aí eu fui para a internet pesquisar sobre o câncer do meu filho, sobre o tumor do meu filho. Olha, a pior coisa que tem quando você descobre um diagnóstico, seja para você ou do seu filho, ou o que seja, é você ir na internet nesse momento. Por que é a pior coisa? Eu fui para a internet porque quando o meu filho começou com esses sintomas de não andar mais, de não brincar mais, eu coloquei todos esses sintomas na internet, em todas as páginas possíveis. E não tinha nada que me explicasse o que o meu filho tinha.
tudo. Colocava assim, meu filho tava andando e deixou de andar. Meu filho deixou de falar. Meu filho... Nada. Para não falar que não tinha nada, tudo que eu pesquisava caía no autismo, né? Porque parece que tudo que criança deixa de fazer ou faz demais hoje em dia é autismo. Eu não posso falar sobre esse assunto porque eu não conheço, mas tudo que eu pesquisava dava ou autismo ou não achava. Você imagina o que é você entrar no Google e colocar algo lá e não ter resposta? É quase que impossível, porque o Google te mostra tudo. Mesmo que seja uma fake news, ele te mostra. E eu não achava. Então, quando eu soube qual era o tipo de tumor do meu filho, eu fui pesquisar, eu só tive notícia de morte. Seu filho vai morrer. Não tem quem sobreviva a esse tumor. Tô resumindo. Eu me desesperei em casa. Eu me desesperei de uma tal forma, que eu nunca havia me desesperado na vida. Eu chorava de soluçar, eu gritava, eu implorava para Deus para ele não levar meu filho. E eu chorava de soluçar. Eu comecei a ter pensamentos negativos. E eu começava assim. Deus conhece o coração da gente. E Deus sabe que naquele momento ali que eu tava sozinha, nesse desespero todo, eu falei assim: eu não vou aguentar perder meu filho. Se eu me matar agora, eu não vejo meu filho morrer. Entendeu? Esse foi um dos meus pensamentos naquele momento também. Mas ali, naquele desespero todo, no mesmo tempo que eu vi só notícia ruim, eu tinha me cegado para ver qualquer pedacinho de esperança. Eu achei um vídeo de uma criança que também teve o mesmo tipo de tumor do meu filho e que, assim, me encheu de esperança aquele vídeo, né? No vídeo mostra alguns sintomas que ele teve, meu filho também teve. E que hoje essa criança tá super bem, já é um pré-adolescente, vive super bem. E ali que me deu um pouquinho de esperança e a minha fé se renovou. E então, voltei para o hospital com a fé renovada, tudo. Aí aconteceu de a cirurgia passou a 72 horas críticas, tudo bem, tudo ok. Meu filho estava se recuperando bem, estava tomando muito antibiótico forte por causa da bactéria, né? Tudo, do pus, da bactéria hospitalar que ele tinha contraído, tudo. E ele estava sendo observado pela cirurgia geral por conta da cirurgia, da parte da barriga, e pela neuro por conta do tumor. Aí todo dia eles vinham, faziam uma visita e tava tudo tranquilo. Só que começou a ter um tempo ali que aí ele teve alta da cirurgia geral, né? Não precisava mais que a cirurgia geral fizesse visita, porque tinha cicatrizado bonitinho, não tinha mais pus, estava ótimo. Só da neuro. E assim, a primeira médica que começou a estudar o caso dele, ela era ótima, sabe? Falava tudo que eu perguntasse, ela falava. Não sei o que aconteceu com ela. Ela passou a não ir mais visitar o meu filho, aí começou a ir um médico. Acredito que ele era residente ainda, não chegava a ser um médico. E assim, ele te olhava aqui, né? Porque ele te olhava no alto. Por quê? Porque ele chegava para ver meu filho e assim, mexia ali no equipo, via se estava tudo bem, tá tudo certo, e ia embora. Sabe uma pessoa que já chega num lugar com pressa de sair? Era esse médico. Ele chegava assim,
já com pressa de sair. Você não tinha tempo de perguntar nada pra ele. E ali, sabe, aquilo foi me incomodando, foi me incomodando. E eu vendo meu filho perder peso, e eu vendo meu filho desfalecendo, né, que fala. E eu comecei a ficar desesperada, porque era um tumor que tava crescendo. Só um momento, gente. Desculpa, como eu tô no hospital, sempre vem alguém e, a- e atrapalha. Então, aí eu tava sentindo que mesmo eu depositando a minha fé em Deus sempre, eu tava sentindo que eu precisava reagir, certo? Então, e as próprias enfermeiras do local, algumas enfermeiras, falavam assim, meu, se você achar que você tem que ir na ouvidoria, reclamar alguma coisa, ó, parecido, vai, não fica quieta não, sabe? Então, o que que eu fiz? Não teve a cirurgia do dia 25, né? Por conta que ele tinha feito essa cirurgia na barriga de última hora, né? Então, ele continuou lá. Eu anotei tudo aqui porque minha cabeça não é muito boa, gente. Desculpa. Tá. No dia 7/6, olha, ele fez a cirurgia no dia 22/5. No dia 7/6, à noite, eu gravei um áudio para me mandar para um programa jornalístico de TV. Não vou falar o nome também, porque eu não sei, como eu não entendo de youtuber, blogueira, essas coisas, então eu não sei se pode falar o nome, não pode. Eu vou falar o nome desse hospital que a gente está hoje, porque eu fui autorizada a falar. Eu perguntei tudo e falou que eu podia falar. No dia 7/6, à noite, eu gravei um áudio para mandar para esse programa da televisão. Um áudio onde eu explicava por cima essa história do meu filho e que eu precisava de um lugar, né, de um hospital que tratasse sobre câncer, porque lá eles iriam fazer a cirurgia para retirar a maior parte do tumor, só que eles não poderiam mexer nessa parte que já tinha se espalhado, nesses vasinhos, porque é um dos vasinhos assim que dão os movimentos motor da dutição, da fala, do caminhar, entendeu? Então, se desse qualquer coisa errada ali, já sabe, né? Aí eu gravei esse áudio e mandei para esse programa jornalístico e mandei pro meu esposo. E o que o meu esposo fez? Meu esposo mandou esse áudio pro grupo de um lugar que ele trabalha aos finais de semana, que só tem gente assim, sabe? Como que eu posso dizer? Ele é um grupo de... Ai, me fugiu a palavra. Ele trabalha de final de semana no círculo militar. Então, assim, as pessoas são médicos aposentados, policial aposentado, sabe? São de um patamar maior financeiramente. E aí, ele mandou esse áudio também para o irmão e o pastor da nossa igreja, da igreja que a gente frequenta. Quando foi de manhã, no dia 8 de manhã, o irmão da igreja me mandou um áudio falando, né, que o meu marido tinha mandado o áudio para ele e que ele tava falando com um amigo dele e tal. E o amigo dele falou para me procurar o GRAAC, que é esse hospital que a gente está hoje, que é um hospital, eu nunca tinha ouvido falar, e é um hospital que só trata de tumor infantil. Que era para me procurar o GRAAC e ver como que funcionava para o meu filho vir para cá. Quando foi
assim que eu terminei de falar com ele, eu peguei, liguei para cá, para falar na assistência social daqui, para saber como que funcionava, se alguém precisava vir aqui. E a pessoa que me atendeu falou que eu precisava anotar um e-mail, passar esse e-mail para o médico responsável pelo meu filho, para ele mandar as informações sobre o meu filho para esse e-mail, para eles mostrar para o médico daqui para ver se aceitavam o meu filho ou não. Peguei o e-mail, entreguei para a enfermeira lá para ela passar para o doutor. E ali eu tinha almoçado, né? E eu sempre tirava um cochilo após o almoço. E eu fui assim, sabe? Comecei a orar, pedir para Deus, né? Para Deus saber. Falei assim, Deus, eu fiz errado, porque eu entreguei tudo na mão do Senhor. Agora, se eu fiz errado de colocar a minha mão, me perdoe, não foi por intenção. Mas se for da tua vontade, da gente sair daqui, então, meu Deus, faça a obra. E fui dormir. Aí, ó, uma enfermeira da outra ala me acordou, porque coincidentemente essa enfermeira é esposa de um rapaz que trabalha no mesmo ambiente que meu esposo. Aí ela me acordou e falou assim: Olha, eu tô com pressa, meu marido quer o seu telefone, alguma coisa referente ao seu filho, porque tá tentando falar que seu marido não consegue. Passei meu número. Ai, gente, até arrepia, porque olha, é de Deus. Aí me ligaram, falaram assim: Olha, uma pessoa vai entrar em contato com você, que a gente conseguiu uma vaga para o seu filho no GRAAC. Mas se atende essa pessoa e tal, porque tem que ser feito tudo hoje. Tá bom, aí uma mulher me ligou e falou assim: Olha, eu conversei com a doutora e ela conseguiu uma vaga pro seu filho lá. Só que tem que ser hoje, eu tenho que falar com o médico, passar o número pro médico, que a doutora tá esperando o, o telefonema desse médico. Essa doutora tá nos Estados Unidos. Ela não estava aqui nos Estados Unidos. Aí ela ouviu o meu áudio e, e conseguiu uma vaga para ele aqui, né? Aí passei o número pro doutor lá do hospital de onde a gente estava, ele conversou com ela e a gente veio para cá. E aqui, assim, foi como se tudo que eu tivesse passado antes de chegar aqui fosse uma escola de Deus. Eu tava no deserto, entendeu? Eu chorei demais, eu sofri demais, sabe? Teve momentos que eu me desesperei, teve momento que eu olhava pro meu filho e falava assim: Deus, não é do meu querer, porque o Senhor sabe o quanto eu amo meu filho. Mas para ver ele sofrendo desse jeito, eu prefiro que o Senhor leve ele. Porque eu não quero ver meu filho sofrendo em cima de uma cama desse jeito. Teve esse momento, sim, sabe? E do mesmo jeito que eu orei desse jeito, eu falei assim: Mas eu confio no teu milagre, Deus. Eu confio que o Senhor é o Deus dos milagres. Então, conceda um milagre para mim, novamente, porque o meu filho já é um milagre pelo fato de eu ter conseguido engravidar, porque coisa que para os médicos eu nunca iria, era engravidar. E aí a gente veio para cá, no dia 8 à noite, né? E aqui, eu posso dizer para vocês que aqui, primeiramente, que eu sou grata por tudo, até pelo mal trato do outro hospital, assim, não maltrato, mas não a grande eficiência deles, eu sou grata também. Por tudo eu sou grata. Porque ele descobriu lá o que ele tinha, entendeu? Ele começou um tratamento lá, aconteceu o que aconteceu no intestino dele, mas foi tratado lá. Então eu sou grata. E vocês vão me entender agora
quando eu disse assim que o plano de Deus é perfeito. A gente chegou aqui e o que aqui eles fizeram em 10 dias, o que o outro hospital demorou um mês para resolver, sabe? Para chegar em diagnósticos e tudo, aqui em 10 dias. Então, o que que aconteceu? No dia. Ele precisou trocar a válvula, né? Porque a válvula estava infectada. Precisou retirar aquela válvula, colocar uma outra válvula nova. E aquele líquido, o líquido que saía, para saber se estava infectado ou não, ele tinha que, quanto mais claro ele ficasse, na coloração da água, de água, era porque não estava mais. E constantemente, assim, eles faziam exames para ver. E o nível de bactéria, de infecção, estava sempre caindo, caindo, caindo. E precisava, assim, cair em zero para fazer a cirurgia da retirada do tumor, entendeu? Porque não podia, assim, tá com bactéria, a gente vai faz a cirurgia e se precisar colocar a válvula de novo, aí vai pôr a válvula num quadro infectuoso e não vai adiantar de nada. Então, tinha que ser por etapa. Aí no dia... No dia 18, trocou a válvula, né? Tirou a válvula. No dia 24 do 6, no dia 24 do 6, programaram a cirurgia dele. Seria no dia 24, essa cirurgia. Programaram no dia... Eu não marquei aqui, gente. Eu sei que a cirurgia ia ser no dia 24. Foi dia 24, aí programaram... Eu recebi, eu acho que no dia 18, a notícia, ó, já tá, ia ser na sexta-feira. Sexta-feira é a cirurgia dele, tá? Aí no mesmo, aí eu liguei pra minha família, tava todos felizes, ai, realmente, finalmente a cirurgia dele vai sair e tal. No mesmo dia, o, o doutor voltou e falou que tinha adiado a cirurgia. E eu, assim, só que como meu coração já tá em paz, já tava em paz com Deus, eu não me desesperei. Aí o motivo de terem adiado a cirurgia é porque o chefe da neuro, o chefe deles todos aqui da parte da neuro, queria estar presente. Que é um nome em referência também. É que eu não anotei o nome, mas é um nome em referência também, na questão da neuro. Aí, tudo bem, tudo ótimo, o chefe quer estar, tudo ótimo. Aí a cirurgia, aí foi programado pro dia 28. Dia 28 ele fez a cirurgia, com duração de 11 horas. A cirurgia do meu filho durou 11 horas. Aí você me pergunta, nossa, mas foram as 11 horas, assim, desesperadora, igual das cirurgias anteriores, que foi desesperadora, onde eu chorava, onde eu podia pensar negativo. Sabe o que eu fiz durante essas 11 horas de cirurgia? Eu almocei, eu dormi. Por quê? Porque meu coração já estava em paz com Deus. Entendeu? Deus já tinha me mostrado que aquilo pro meu filho não era para morte, era para testemunho. Então meu coração já estava em paz com Deus. E eu não precisava ter medo, né? Então, e assim, foi bom ter adiado pro dia 28, porque o chefe da cirurgia ia estar lá, né? O chefe dos chefes ia estar lá, dos chefes da neuro. Mas o grande chefe, eu estava em paz, porque o grande chefe, o médico dos médicos, já tinha chegado lá. Já tinha chegado lá antes mesmo dos médicos. Então meu coração estava em paz por isso.
e tiraram todo o tumor, todo. Não só aquela parte que no outro hospital falou, ah, tem que tirar isso e vai ter que tratamento para tirar esses outros aqui. Não, na mesma cirurgia tiraram todo o tumor dele, todo. E agora, nesse momento, a gente ainda tá no hospital porque hoje meu filho teve fazer a quimioterapia, né? Que é por uma questão, assim, foi retirado todo o tumor, mas é um tumor agressivo, é um tumor que pode voltar, né? Meu filho ainda tá tomando os remédios ainda, mas logo a gente vai estar de alta, mas assim, tem todo o cuidado, né? E agora tem a recuperação. Meu filho teve as sequelas que fica, são sequelas não permanentes, que é o quê? Paralisia de um lado do rosto, de um lado do corpo, do braço, da perna, entendeu? Pode acontecer, mas não é permanente. Vai voltando aos poucos, tem um processo longo aí para, né, para a criança voltar a ser. E por ser criança, igual o doutor dele fala assim, que por ser criança, assim, a recuperação é tipo uma escala alta sabe, de melhoria. E assim, as minhas considerações final não importa o que o médico fala. É importante o que ele fala para você entender o que está acontecendo com o seu filho, o tipo de doença, ou o que for, o tipo do tumor, ou qualquer outra doença. Mas tenha em mente, em coração, que o médico dos médicos é Deus, certo? Que para Deus, quando Deus quer agir, não importa se o médico falar assim, olha, seu filho tem uma semana de vida. Se Deus não decretou isso, não vai acontecer isso. Então confia em Deus. Ore para Deus. Peça para Ele. Entenda que Ele quer o melhor para você. Por mais difícil que seja a situação, porque é uma situação difícil. Quem é mãe, quem é pai entende o quanto é difícil. E não só quem é mãe, quem é pai, no meu caso, eu sofri muito com isso, o meu esposo sofreu e minha família sofreu também. As pessoas ao redor da gente que quer o nosso bem, que pode ser família, amigo, que for, assim, a família da minha cunhada é uma família grande e todos entraram em oração pelo meu filho, sabe? Eu sou muito grata a todos que entraram em oração pelo meu filho, eu sou muito grata. Então, assim, sofreu eu, meu esposo, minha família, amigos, pessoas que. Porque, assim, meu filho é amado, graças a Deus, assim, ele é amado por tanta gente. O meu filho é um amor de criança, sabe? Ele é amado, ele é muito amado. Então, assim, foi muita oração. E eu, particularmente, assim, foi muita oração, jejum, promessa. Isso é questão de fé. Cada um tem a sua fé naquilo que acredita. E eu acredito em Deus. E Deus curou meu filho. Mesmo que ele esteja em tratamento agora, esse tratamento é para prevenção. Mas Deus curou meu filho, porque se não fosse Deus, eu não estava aqui contando essa história, este livramento para vocês. Então foi Deus. Acredita, confia. E eu quero falar agora para vocês que estão assistindo esse vídeo
dois versículos bíblicos que apareceram assim para mim, sabe? Quando no início e no início do processo e na metade do processo em diante. No início do processo, que era quando tudo estava ruim, estava difícil, eu orava, pedia. Então eu falei, Deus, conversa comigo, seja através de alguém, até mesmo através da Bíblia. E eu abri a Bíblia e apareceu isso. No imediato que eu abri a minha Bíblia, que é um versículo de Isaías 66, capítulo 66, versículo 12 e 13, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio e a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, reitorão. Desculpa, nem eu tô entendendo na minha letra. E sobre o joelho os afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E depois que eu li esse versículo, parecia que eu tinha tomado uma injeção de anestesia no coração, porque eu me acalmei. Mesmo depois vindo notícias ruins, assim, notícias difíceis de engolir, eu permaneci na fé e calma. E eu aprendi algo também nos Salmos, capítulo 6, versículo 9, que é uma oração de perdão que Davi faz pela misericórdia. Davi faz essa oração de misericórdia e alcança o perdão de Deus. Então, toda vez que eu orava, no meio do processo, até hoje, quando oro, eu falo esse versículo 9 do capítulo 6 de Salmos, que é: O Senhor já ouviu minha súplica e o Senhor aceitará a minha oração. Então, o que eu tenho para falar é isso. Só Deus. É só Deus para os médicos, assim, pode ser o melhor médico do mundo, sabe? Eles têm a capacidade, eles têm competência, tem, mas quem tem a capacidade de decretar qual é a história do paciente é Deus, que é o criador da vida desse paciente e sabe a história, a trajetória do início ao fim do filho dele, da filha dele. Então fiquem com Deus, espero que esse testemunho, se for alguém que esteja passando por isso, algo semelhante, espero que esse testemunho tenha acalmado o seu coração e confia, ora e acredita. Acredita assim como eu acreditei, assim como tem outras histórias de outras famílias que já passaram também pela situação, de outras crianças também que já passaram por essa situação. Confia, acredita e espera. Acalma o seu coração, porque se Deus quer, se Deus faz, se essa é a vontade de Deus, não tem quem atrapalhe. Se Deus disser sim, não tem quem fale não. Fiquem com Deus.